Ok? E a gente retoma o sistema nervoso. Toda hora eu vou ter que voltar por conta das pessoas que estão entrando, né? Então vamos lá, pessoal. Agora no microfone, tá? Não no chat mais. Vocês conseguem ver minha tela? Beleza? Todo mundo aí? Alguém não está vendo minha tela? Então eu vou partir do pressuposto que todos já estão conseguindo ver minha tela aqui para a gente começar, certo? Então esse primeiro slide aqui, ele só está mostrando uma organização do nosso sistema nervoso, certo? Então tem ali, ó, o nosso sistema nervoso, ele vai ser dividido em duas partes gerais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ser formado pelo nosso encéfalo e pela nossa medula espinhal, tá? Quem é que pode me lembrar, galera? Quem é que pode me lembrar quais são os órgãos que constituem o nosso encéfalo? Abre alguém o microfone aí e fala comigo. O cérebro. Quem? O tálamo e o hipotálamo são partes do cérebro, né? Mas beleza. Vai lá, o cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. Perfeito. Quem que falou? Quem? Clara. Perfeita, Clara. Perfeito. Exatamente isso. O cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo vão constituir aí o tronco encefálico, e o mesencéfalo, né? Que junto com o bulbo e a ponte constitui o tronco encefálico. E o sistema nervoso periférico, ele vai ser formado por nervos e gânglios neurais, beleza? Depois a gente vai ver que esses nervos se dividem em dois conjuntos, que constituem o sistema nervoso voluntário, periférico voluntário, e o sistema nervoso involuntário, tá certo? E o involuntário, que é o autônomo, ele ainda é dividido em dois grupos, que é o simpático e o parasimpático. Bom, então vamos relembrar aqui. Antes de mais nada, lembra que a nossa aula, ela fala sobre o sistema nervoso, e óbvio que eu tenho que ter uma noção de tecido nervoso, certo? A nossa principal célula do sistema nervoso é o neurônio, não é a única, mas é a principal. E o neurônio tem 3 regiões bem determinadas, né? Os dendritos, que são essas ramificações que a gente está vendo aqui, beleza? O corpo celular, que é onde está o núcleo da célula, e esse prolongamento principal, que é o axônio. Tá bom? Galera, eu vou pedir para vocês, como é nosso primeiro reencontro, né? Mas eu vou pedir para vocês que a gente tente entrar na sala pelo menos uns 5, 10 minutos antes de começar a aula, porque senão eu vou ter que ficar parando toda hora para poder autorizar a entrada. Tranquilo? Só para a gente não perder tempo aqui, beleza? Então, 3 regiões do neurônio: dendrito, corpo celular e axônio. Sobre o axônio, a gente consegue ver essa estrutura em azul aqui, ó, que são as células de Schwann. Essas células de Schwann, elas são células do sistema nervoso também, né, do tecido nervoso, que nós chamamos de maneira genérica de células da glia, ou gliócitos. A célula de Schwann é uma delas, tem os oligodendrócitos, tem os astrócitos, tem a micróglia, enfim, tem outras células que compõem o tecido nervoso, que não apenas o neurônio.
e célula de Schwann é uma delas, tá bom? Essas células de Schwann, no conjunto, né, todas essas células juntas, elas formam a nossa bainha de mielina. E pessoal, lembra para mim, qual é o papel da nossa bainha de mielina, pessoal? Quem vai lembrar para mim? Ninguém vai lembrar? Vocês estão me ouvindo, gente? Aumenta a velocidade do impulso nervoso. Perfeito, tá? Pessoal, sempre que eu perguntar que vocês estão me ouvindo, alguém responde, por favor, porque senão eu posso perder a conexão aqui e continuo falando para ninguém, entendeu? Por isso que eu quero que tenha alguma interação aqui, tá? Então, qual é o papel da bainha de mielina, galera? O papel da bainha de mielina é tornar o impulso mais rápido. Ele aumenta a velocidade do impulso nervoso. E como é que ela faz isso? Dando um caráter saltatório para o impulso nervoso. Então, o impulso nervoso ele vem. Alguém pode lembrar para mim o que é o impulso nervoso? Não adianta escrever no chat porque eu não consigo ver, tá bom? Tem que ser no microfone. Alguém consegue me dizer, me lembrar o que é o impulso nervoso em si? Que nós já vimos aqui. O axônio. Não é bem uma corrente elétrica, né? O impulso nervoso, ele não é exatamente uma corrente elétrica. O impulso nervoso, ele é uma onda de despolarização e repolarização da membrana do neurônio. Beleza? Eu vou lembrar como é que é isso aqui, mas o impulso em si, ele é uma onda de despolarização seguida de repolarização da membrana do neurônio. Aí o que acontece? Ao invés dessa onda de despolarização e repolarização percorrer toda a membrana do neurônio, ele vai percorrer nas regiões não cobertas pelas células de Schwann, que são essas regiões aqui, ó, que nós chamamos de nódulos de Ranvier. Então, é como se o impulso ele pegasse um atalho. Ao invés de ele percorrer toda a membrana, ele vai de nódulo em nódulo até o final do neurônio, beleza? Por isso que a gente fala que o impulso nervoso ele tem um caráter elétrico, é verdade, tem uma natureza elétrica e tem uma natureza saltatória. É justamente o fato dele ter essa natureza saltatória, que é permitida pela bainha de mielina, tá? Que torna o impulso mais rápido. Então, o papel do impulso da bainha de mielina é tornar o impulso nervoso mais rápido. Esse que é o papel dela, beleza? Ok. Bom, vamos lembrar aqui como que é o impulso. Ó, como eu disse para vocês, o impulso ele é uma onda de despolarização e repolarização da membrana, que acontece graças a dois íons, beleza? Dois cátions, o sódio e o potássio. Tranquilo? Olha só. Vou botar aqui. Vamos imaginar assim, ó. Aqui eu tenho a membrana do axônio. Só pra gente, como eu já falei disso, né? Só pra gente dar uma relembrada aqui. Aqui eu tenho a membrana do axônio, beleza? Quando você olha a membrana do axônio de um neurônio em repouso, beleza? Eu estou considerando um neurônio por onde não está passando impulso nervoso. Você vai ter uma diferença na concentração de sódio dentro e fora do neurônio. Então vamos supor, eu vou ter muito sódio, muitos íons, né, de sódio fora da célula e pouco sódio dentro da célula. Em relação ao potássio, a situação inverte. Eu tenho muito potássio dentro da célula, beleza? E pouco potássio fora da célula. Quem é que garante
essa diferença na concentração de íon sódio e potássio dentro e fora da célula, pessoal? A bomba de sódio e potássio, lá que vocês aprenderam lá no primeiro ano, certo? A bomba de sódio e potássio, o que ela faz? Ela fica jogando o sódio para fora da célula e jogando o potássio para dentro da célula. É isso que ela faz. E ela independe do impulso, beleza? Ela independe do impulso. Só que aqui, as concentrações desses íons dentro e fora da célula, até mesmo entre eles, são concentrações distintas. No meio extracelular, eu vou ter uma quantidade de cargas positivas maior do que dentro. E isso, pessoal, gera uma diferença de potencial elétrico, tá? Ou seja, a face externa da membrana, ela é mais positiva do que a face interna da membrana. Então, quando a gente considera, por exemplo, um neurônio em repouso, eu vou ter que essa região extracelular, ela é positiva, mais positiva, em relação a essa face interna da membrana, que é menos positiva. Reparem, pessoal, que não tem nenhum ânion aí, né? Eu não estou falando de ânion, eu estou falando de sódio e potássio, que são cátions. Então, tudo é carga positiva, beleza? Eu estou me referindo a uma diferença de potencial elétrico, ou seja, um lado é mais positivo do que o outro lado. É disso que eu estou falando, beleza? Bom, nesse sentido, galera, o que acontece? Isso é um neurônio que eu estou me referindo, né? Um neurônio que está em repouso, tá? Me perdoe o garrancho aí, porque é difícil escrever por aqui. Gente, só para saber, vocês estão me ouvindo? Ótimo, brigadão. Bom, lembrando que vocês podem me interromper em qualquer momento, tá bom? Para tirar qualquer dúvida. Vamos pensar agora no neurônio que foi estimulado. Ora, se o neurônio foi estimulado, o que vai acontecer? No primeiro momento, os canais iônicos de sódio vão se abrir, o que vai permitir que esse sódio entre na célula por difusão simples. Eu abri uma porteira e o sódio começou a entrar. Como tinha mais fora e menos dentro, ele entra por difusão. Beleza? Só que a entrada desse sódio aqui, nesse segmento, tem uma consequência. Qual é a consequência, pessoal? Ninguém vai falar comigo? A consequência é que essa primeira porção, ela despolariza, ela inverte a polaridade, tá? Como assim? Por exemplo, a gente vai ver que quando o sódio entra, como eu vou ficar com mais cargas positivas dentro do que fora, essa região aqui, ó, ela vai ficar mais positiva do que a de fora. Ou seja, a membrana ela estava polarizada, aquele segmento, né? E agora ela está aquele segmento está despolarizado. Qual é a consequência prática desse segmento? Qual é a consequência prática desse segmento aqui, ó, despolarizar, tá? A inversão dessas cargas elétricas, a inversão dessa diferença potencial, a gente chama de despolarização. A despolarização, ela traz duas consequências. A primeira consequência é a abertura dos canais de sódio no segmento seguinte. Então, ó, eu abri no primeiro segmento, o sódio entrou, despolarizou. Essa região despolarizada vai abrir os canais de sódio no outro segmento, no segmento seguinte. Então, o sódio ele vai entrar aqui também, ó. Beleza? Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência é abrir os canais de potássio no segmento original, despolarizado. Então, os canais de potássio sendo abertos no primeiro segmento, o potássio ele começa a sair, já que ele estava mais concentrado dentro da célula. Segundo ano, fala comigo.
o que vai acontecer em relação à polaridade desses dois segmentos de membrana, considerando que tenha acontecido isso aí que eu acabei de falar. Por exemplo, se eu permitir que o potássio saísse no primeiro segmento, o que vai acontecer ali? Vai repolarizar, vai ficar mais, vai voltar a ser mais positivo fora e menos positivo dentro. Ou seja, a membrana repolarizou. E o segmento seguinte, onde o sódio entrou, ele vai despolarizar também. Então tá aqui, ele vai despolarizar. E o segmento seguinte, ele estava do mesmo jeito, né? Não mudou nada. Ele estava polarizado ainda, tá aqui. Nossa, escrever que isso aqui é horrível. Bom, beleza. Então agora, galera, o segmento que está despolarizado, é esse aqui, ó. Certo? Qual é a consequência desse segmento estar despolarizado? Ele vai abrir os canais de sódio no segmento seguinte. Se o canal de sódio se abre, o sódio começa a entrar. Qual é a outra consequência, segundo ano? Abre-se os canais de potássio. E o potássio começa a sair naquela região que estava despolarizada. Do ponto de vista da polarização, né, da diferença de potencial elétrico, o que vai acontecer com esse segmento? Ele vai repolarizar de novo. Então vamos lá. Essa primeira porção já estava polarizada, então vou bater o maisinho aqui e tal, né? Já tinha repolarizado e tal. E o segmento seguinte estava despolarizado. Ele repolariza de novo. Ele repolariza. E o segmento seguinte, pessoal, faz o quê? Despolariza. O que eu quero que vocês percebam, gente? Eu quero que vocês percebam que esse fenômeno da despolarização e da repolarização, ela está percorrendo a membrana do neurônio. Então reparem, no primeiro momento aqui estava despolarizado, depois despolarizou aqui, depois despolarizou aqui, depois vai despolarizar aqui e assim sucessivamente. Então o que é o impulso em si? É isso que está circundado pela bolinha azul. Isso é o impulso, beleza? Isso que é o impulso. É essa onda de despolarização seguida de uma repolarização que acontece ao longo da membrana do neurônio. Pessoal, deu para lembrar o que era? Ó, igual aqui, por exemplo, nessa figura, a gente consegue ver, ó. Repare lá em cima que você tem aqui, ó, impulso nervoso, tá vendo? Neurônio em repouso. E aí quando você quando você estimula o neurônio, o que vai acontecer? O sódio, ele começa a entrar. Isso aqui tudo é a membrana, né? Essa parte azul clara toda é a membrana. O sódio, então, ele começa a entrar quando você estimula, que é a despolarização. Quando o neurônio repolariza, o potássio começa a sair. Tentem reparar agora no GIF, para ver se vocês conseguem enxergar. Ó. Reparem em cima o impulso nervoso. A palavra impulso nervoso, ela percorre a membrana do neurônio, tá vendo? Porque o impulso nada mais é do que uma onda de despolarização e repolarização da membrana. Galera, até aqui, tá tranquilo? Professor? Sim. É constante?
Constante, assim, considerando que o neurônio foi estimulado, você está falando, né? Sim. Uma vez que o neurônio foi estimulado, esse impulso, ele é de uma vez só, não vai e volta, né? É uma onda que percorre toda a membrana até o final do axônio. Isso, constante. Mais alguma coisa, galera, por enquanto? Bom, e como eu falei, qual é a função da bainha de Melina, né? A bainha de Melina, ó, isso que vocês estão vendo aqui são as células de Schwann, beleza? Aonde a célula de Schwann tá, ela deixa a membrana do neurônio isolada do ponto de vista elétrico, tá? Então ela funciona como se fosse aquela capinha do fio, beleza? Ela funciona como se fosse o capinho do fio. Então, ao invés, por exemplo, aqui, ó, nessa região, alguém fala para mim, ela tá polarizada ou despolarizada? Ela está polarizada? Todos concordam, gente? Está despolarizada. Ela está despolarizada. Porque quando o neurônio está polarizado, ele está nessa condição aqui, ó. Mais positivo fora, menos positivo dentro. Isso aqui é o neurônio polarizado, tá? Então aqui você está vendo uma região, ó, despolarizada. Em tese, o que deveria acontecer? Ela iria despolarizar o segmento seguinte. Só que como aqui eu tenho a célula de Schwann, essa região ela não vai ser despolarizada. A região que vai ser despolarizada é a próxima região que não tiver coberta pela célula de Schwann. Então a próxima região a ser despolarizada é o próximo nódulo de Ranvier, que é o nome que a gente dá para esse espaço aí. Beleza? Então, esse segmento aqui, ó, ele vai despolarizar igual esse aqui. Enquanto esse, primeiro, ele repolariza para voltar à condição original. Certo? E aqui, pessoal, essa região aqui que vai ser despolarizada, ela vai despolarizar o segmento seguinte. Por isso que eu falei que a bainha de Melina, ela dá um caráter saltatório para o impulso, que é aquela onda que eu falei de despolarização e repolarização da membrana. E isso acontece até que eu chegue na porção final do axônio. Ok, gente? Sim. Mas, então, a região que está sempre coberta pela célula de Schwann, ela nunca vai ser despolarizada? Isso, exatamente. Exatamente. Porque nela, como a célula de Schwann funciona como isolamento térmico, né? Ou como isolamento elétrico, ali eu não vou ter esse efeito de despolarização e repolarização. Ok? Uma outra coisa importante, pessoal. Eu disse para vocês que essa bainha de Melina era importante para tornar esse impulso mais rápido. Nós temos neurônios, galera, que tem 1 metro de comprimento. Então, se o impulso tivesse que percorrer a membrana toda, demoraria muito até chegar no órgão-alvo, sabe? Pra vocês terem uma noção, vamos lembrar daquela doença conhecida como esclerose, sabe? Que a esclerose lateral, ela, que aquele físico faleceu ano passado, da cadeira de roda, estão lembrados? Sabe o que eu estou falando? Pessoal, falem comigo. Sim. Aquele físico cadeirante Stephen Hawking. Isso aí, Stephen Hawking. Esse cara, ele era portador de uma doença autoimune conhecida como ELA, que é a esclerose lateral amniotrófica. É um tipo de esclerose. Essa doença que a gente conhece como esclerose, ela pode ser múltipla ou lateral, né? O que é a esclerose? É uma doença autoimune onde o nosso sistema imunológico destrói as células de Schwann. Beleza? A gente não sabe exatamente como funciona uma doença autoimune, mas a lógica é que o nosso sistema imunológico, ele destrói células saudáveis. Então, na esclerose, o nosso sistema imune começa a atacar as células de Schwann, tá?
ou seja, promovendo um processo de desmielinização dos nossos neurônios. E o impulso, ele acaba ficando muito lento, o que compromete. No caso desse físico, era lateral, né? Na esclerose lateral, somente neurônios do sistema nervoso periférico são afetados. Por isso aquela perda motora que ele teve, tá? Quem conhece a historinha dele, a grande história dele é que ele morreu produzindo ciência ainda. Ele morreu completamente lúcido, beleza? Completamente lúcido. E ele foi perdendo ao longo da vida nenhuma capacidade cognitiva, ele perdeu capacidade motora. As pessoas que sofrem de esclerose múltipla, eles têm tanto o sistema nervoso periférico, então tem a perda motora, mas também tem afetado os neurônios do sistema nervoso central. Então a questão cognitiva também é afetada, né? E essa esclerose, que é uma doença grave que mata e tal, né? Ela não é nada mais do que a perda da bainha de mielina. Daí vocês conseguem imaginar, conseguem dimensionar a importância dessa bainha de mielina na questão da condução do impulso nervoso. Ok, gente? Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Posso seguir? Nós vimos isso da outra vez, não vimos? Beleza, a gente está trabalhando como se fosse uma revisão, tudo bem? Mas vocês podem perguntar, podem me interromper em qualquer momento sobre qualquer coisa, tá certo? Beleza, isso aqui não é relevante. Isso aqui é só para mostrar para vocês, mas não vem ao caso, que os neurônios podem ter formas diferentes, tá? Numa questão de prova, esse é o neurônio que aparece, que é o neurônio multipolar, que é o que estava ali no desenho anterior, tá certo? Esse é o mais importante aqui para vocês. Bom, uma vez que o impulso, então vamos lá, o neurônio foi estimulado, gerou um impulso. Outra coisa importante que eu esqueci de lembrar, o neurônio, ele é sempre, o sentido dele é sempre unidirecional. O neurônio ele vai começar no dendrito, corpo celular, e vai percorrer o neurônio. Vai percorrer o axônio. É sempre assim. O sentido do neurônio é sempre dendrito, corpo celular, axônio. Sempre. Dendrito, corpo celular, axônio. É lógico, pessoal, que não é necessário que ele passe por todas essas partes. Por exemplo, assim, às vezes esse neurônio ele foi estimulado aqui, ó, nesse ponto. Se ele foi estimulado nesse ponto, o impulso vai percorrer o neurônio daqui para lá. Certo? O que eu estou dizendo é que ele não volta. É isso que eu estou dizendo. Beleza? Voltar ele não volta não. É sempre nesse sentido. Dendrito, corpo celular, axônio. Tá? E aí, esse impulso vai chegar até o final do axônio. No final do axônio, a gente chama essas ramificações de terminações axônicas. As terminações axônicas elas estarão associadas a outro neurônio, ou uma célula muscular, ou uma célula glandular, né? É glândula, músculo ou outro neurônio, beleza? E vai rolar um fenômeno chamado de sinapse. Ok? Então, como é que funciona a sinapse? O impulso veio nessa direção aqui, ó. Beleza? Essa região que vocês estão vendo aqui, que é o final da terminação axônica, que é mais abalaudinho, isso aqui é chamado de botão sináptico. Beleza? Isso aqui é chamado de botão sináptico. Beleza? Nesse botão sináptico a gente vai encontrar um monte de vesículas sinápticas. E essas vesículas contêm moléculas de neurotransmissor, tá? Reparem que não existe um contato físico entre esses dois neurônios, estão vendo? Não existe um contato físico. Então, como é que um neurônio consegue estimular o outro? Nesse caso, que é o mais comum, por meio de uma sinapse química. Como é que funciona a historinha? Na hora que o impulso chega, lembrando, o que é esse impulso? Essa onda
de despolarização e repolarização da membrana. Aí vai rolar o que? Depois eu vou mostrar para vocês na figura na frente. Vai abrir um canal aqui, um canal de íons de cálcio. Beleza? Esses canais aqui, o que eles vão fazer? Vão permitir que o cálcio entre livremente no botão sináptico, e o cálcio é que faz com que essa vesícula se funda à membrana do botão sináptico. Porque quando a vesícula sináptica se fundir à membrana do botão sináptico, ocorrerá a liberação dos neurotransmissores que estavam no seu interior. Esse neurotransmissor, por sua vez, ele vai se associar a um receptor da membrana da célula seguinte. E quando esse receptor se liga ao neurotransmissor, o que vai acontecer? O canal de sódio que estava fechado, ele vai e se abre. E se ele se abrir, ele permite que o cálcio que estava fora da célula invada o citoplasma da célula seguinte. Essa entrada de sódio, pessoal, vai ter qual efeito sobre a membrana do neurônio? Vai despolarizar. Perfeito. Foi Clara que falou? Perfeito, é Clara. Vai despolarizar. E se despolarizar essa região, o que vai rolar? Segue-se o impulso, como é um outro neurônio, né? Segue-se o impulso, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, e segue até a outra terminação axônica de novo. Se fosse uma célula muscular, provocaria a contração da fibra, né? Provocaria a contração do músculo. Se fosse uma célula glandular, contrai a glândula e a glândula elimina a sua secreção. Beleza? Por que nós chamamos isso de sinapse química? Porque tem um envolvimento de neurotransmissores. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Nenhuma? Beleza. Então esse GIF mostra o impulso nervoso chegando, o cálcio entra, a vesícula se funde, libera o neurotransmissor, se liga no receptor da outra membrana e o impulso segue, cálcio entrando, vesícula se fundindo, neurotransmissor liberado, estímulo da célula seguinte. Mesmo esquema, vem o impulso, abre o canal de cálcio, o cálcio entra, as vesículas se fundem, neurotransmissor liberado, estimula a célula seguinte. Beleza? Mesma historinha. Qual é a importância do cálcio nessa história, pessoal? A importância do íon de cálcio, toda vez na célula, tá? Que existir algum fenômeno que envolva fusão de membrana, eu preciso do cálcio iônico. Beleza? É necessário um influxo de cálcio nessa história. Porque ele é tipo um sinalizador celular, né? Ele diz que membranas precisam se fundir para a célula, vamos dizer assim. Beleza? Então, galera, relembrando, como que funciona o lance do impulso? O que é o impulso? É uma onda de despolarização e repolarização da membrana, que percorre todo o neurônio, no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Ele fica mais rápido porque a bainha de mielina dá um caráter saltatório para ele, né? Então os impulsos, essas ondas de despolarização e repolarização viajam de nódulo em nódulo de Ranvier, ao invés de toda a extensão da membrana, por isso que fica mais rápido. Quando esse impulso chega próximo ao botão sináptico, então está aqui o impulso, vai entrar, vão se abrir os canais de cálcio, beleza? E o cálcio vai invadir o botão sináptico. Para que esse cálcio serviu mesmo, gente? Para liberar os neurotransmissores pela membrana. Não, assim, mas como é que ele faz isso? Fazendo com que as membranas se fundam. Isso aí. É o cálcio que vai fazer com que essa vesícula se funda na membrana do botão sináptico e liberando o neurotransmissor. Uma vez que o neurotransmissor for liberado, o que vai acontecer?
ele vai se ligar ao receptor da célula seguinte, promovendo a despolarização dessa membrana via entrada do sódio, se for um outro neurônio, né? Beleza? É isso que ele vai fazer. E aí o impulso segue. Só que aí, pessoal, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Enquanto esse neurotransmissor estiver nesse espaço, lembrando, pessoal, que esse espaço aqui, ele é chamado de fenda sináptica, tá? Então, enquanto o neurotransmissor estiver aqui, a célula seguinte, a célula pós-sináptica, tá? Então, vamos começar a usar essa expressão aqui, célula pré e pós-sináptica. A célula pós-sináptica, ela vai se manter o tempo todo estimulada. Então, imagina se fosse, sei lá, um neurônio mesmo. Vem o impulso da célula pré-sináptica, do neurônio pré-sináptico, estimula o neurônio pós-sináptico pela liberação dos neurotransmissores. E aí, se aquele neurotransmissor não sair dali, a célula seguinte, que é essa célula pós-sináptica, ela vai ficar sendo estimulada o tempo todo. E aí o impulso ficaria ininterrupto, né? Era um impulso atrás do outro, que obviamente não pode acontecer. Então, esse neurotransmissor, após a sua liberação na fenda, ele precisa sair dali, tá? Ele precisa sair dali. E aí tem 3 maneiras disso acontecer. A primeira maneira é a mais comum, que é a destruição desse neurotransmissor por uma enzima. Então, essa é a forma mais comum, tá? Essa enzima vem, pega esse neurotransmissor e o destrói. Então, óbvio, ele diminui ou ele perde a sua ação sobre a célula pós-sináptica se ele for removido dali. A outra possibilidade é esse neurotransmissor ser carreado pela corrente sanguínea e ser destruído em outro lugar do corpo, fígado, etc. Ou ele ser absorvido por uma célula da glia, que são aquelas células que eu falei que constituem o tecido nervoso, mas não são neurônios, tá? Então, das 3 maneiras, eu vou ter uma redução do número de neurotransmissores aí na fenda, né? O que inibe o estímulo da célula pós-sináptica. Só para aproveitar a figura, tem uma situação, obviamente, todo mundo já ouviu falar de tétano, né? Tétano é uma doença bacteriana, causada por uma bactéria chamada de Clostridium tetani, e essa bactéria, ela produz uma toxina. Essa toxina, pessoal, o que ela faz? Nos nervos que controlam a musculatura esquelética, elas impedem que essa enzima seja liberada. A toxina botulínica não deixa essa enzima ser liberada. E se eu não deixar essa enzima ser liberada, qual vai ser a consequência? O neurotransmissor permanece em alta concentração na fenda, estimulando de maneira contínua a célula pós-sináptica. Qual é o sintoma mais característico do tétano? É você ter a tetania, né? Até o nome da doença. O que é essa tetania? É um quadro de contração muscular involuntária generalizado, ou seja, o cara vai ficar com a musculatura toda contraída. E o que é o coração? É um músculo, né? Nós dependemos de músculos para respirar. Então, se o indivíduo não for tratado, ele morre diante de uma parada cardiorrespiratória. Então, o tétano, se não tratado, ele mata a pessoa, porque esse cara vai ter uma parada cardiopulmonar, além de sofrer bastante até morrer, né? É só você lembrar, uma cãibra é a contração involuntária de um músculo e dói pra caramba. Imagina de todos ao mesmo tempo, né? Então, além de o indivíduo sentir muita dor, ele acaba morrendo por parada cardiopulmonar. Ok? Perguntas? Nada? Beleza. Vocês estão aí, né, gente? Beleza. Outra doença relacionada, né? Que é o botulismo. Alguém lembra aí, pessoal, o que é botulismo?
Ninguém lembra o que é botulismo? Pessoal, botulismo é o nome que a gente dá para aquela doença dos alimentos estufados. Já viram isso assim? Que a gente não deve consumir alimentos que tenha... alimentos industrializados, né? Que a embalagem está estufada. Alguém já ouviu isso? Galera, vocês estão com algum problema de relacionamento comigo? A gente com certeza já ouviu falar de novo de alimentos que estão estufados, mas eu não sei na botulismo. Então, esse lance, né, que a gente discute assim, ó, alimentos industrializados com embalagem estufada não devem ser consumidos, porque há um risco de contrair botulismo. Tá? O que é o botulismo? É uma bacteriose também, uma doença bacteriana, causada por uma parente da bactéria do tétano. A bactéria do tétano é chamada de Clostridium tetani. A bactéria do botulismo é chamada de Clostridium botulinum. Essa bactéria do botulismo, ela também produz uma toxina, a toxina botulínica. E essa toxina botulínica, ela atua onde? Tá? Reparem, a figura de cima representa a condição normal. Você tem aqui, ó, uma terminação axônica. O impulso chega até aqui, entra o cálcio que eu falei, né? Aí eu falei com vocês que o cálcio vai induzir essas vesículas a se fundirem à membrana do botão sináptico com a posterior liberação do neurotransmissor. Isso é a condição normal, né? Como é que o cálcio fez isso? Estimulando a formação de um complexo proteico. Tá vendo? Esse complexo proteico se forma, complexar proteína é juntar proteína, tá? Então, esse complexo proteico se forma e é esse complexo que vocês estão vendo aqui, ó, que ancora essa vesícula na membrana do botão sináptico, permitindo a sua fusão com consequente liberação do neurotransmissor. O que a toxina botulínica faz? A toxina botulínica, ela impede a formação desse complexo, tá vendo? Ela não deixa que o complexo proteico se forme. Sem esse complexo proteico, a vesícula não consegue se fundir à membrana do axônio e, consequentemente, não haverá liberação do neurotransmissor. Sem liberação do neurotransmissor, a célula seguinte, ela não tem como ser estimulada, já que não houve a sinapse, né? E nesse caso, a célula seguinte é uma fibra muscular, é músculo. Então, o que a toxina botulínica faz? Ela paralisa a musculatura. É isso que ela faz. E aí, pessoal, por razões diferentes da bactéria do tétano, o que ela também acaba matando por parada cardiopulmonar. Lá no caso do tétano, tá vendo aqui, ó, aqui eu falei que ele causava contração muscular involuntária. O neurotransmissor envolvido é essa acetilcolina aqui. Aí tem uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Essa enzima é que destrói a acetilcolina para que essa célula muscular pare de ser estimulada. Então, lá a toxina tetânica, ela não deixa essa enzima acetilcolinesterase ser liberada. Então, a acetilcolina fica aí o tempo todo estimulando o músculo. Daí a contração involuntária. Aqui, no caso do botulismo, eu não consigo liberar o neurotransmissor. Se eu não libero o neurotransmissor, eu não tenho como fazer o músculo contrair. E aí, pessoal, a gente tem uma utilização prática para essa toxina botulínica, né? Por exemplo, talvez alguém não tenha ouvido falar de botulismo, mas provavelmente todos ouviram falar do Botox. Não é, galera? O que é o Botox, gente? Quem pode falar do Botox para mim um pouquinho? Pessoal? Vou chutar.
Então, mas eu tô falando assim, eu tô pensando no senso comum. As pessoas, quando fazem uso de Botox, qual é o objetivo? Mudar o corpo. Quem que fala? Quem é que falou? Quem foi depois de Davi, foi uma menina que falou, né? Quem foi que falou? Foi eu, Érica. Você falou que era o quê? Mudar alguma coisa? Tipo o que, Érica? Quando uma pessoa faz uso de Botox, qual é o objetivo final dela? Ela quer o quê? Quem que você conhece que usou Botox? Nossa, vai. Vários famosos. Fala um pra mim. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Qual é a intenção da pessoa fazer o... Porque o Botox, galera, é o nome comercial da toxina botulínica. O Botox nada mais é do que a toxina botulínica numa concentração pequena, né? Para ser inoculada. Eu acabei de mostrar aqui que o que a toxina faz é paralisar músculo. Então, quando a pessoa faz uso de Botox, o que ela quer é paralisar músculo. Normalmente as pessoas aplicam Botox aonde, gente? No rosto. Por quê? Porque, ó, Oi? Exato, que são as rugas, né? Que são as rugas, ó. Eu tô falando com você, ó. Aparece ruga aqui, aparece ruga aqui, aparece ruga aqui. Beleza? Quem impede, por exemplo, vocês que são novinhos, vocês têm uma produção de colágeno muito grande em função da faixa etária de vocês. Mas à medida que a gente envelhece, essa produção de colágeno diminui. E quem dá elasticidade para a pele é o colágeno. Beleza? É o colágeno que dá elasticidade para a pele. Então, à medida que a gente envelhece, que a quantidade de colágeno diminui, a gravidade faz o seu papel. Né? A gravidade vai puxando a pelinha para baixo e vai fazendo as pelanquinhas, as rugas, as marcas de expressão e tal. Então, quando eu faço a aplicação do Botox, o que eu quero é que essas dobras não apareçam. Por quê? Como essas dobras estão aparecendo, por quê? Porque eu estou contraindo o músculo. Então, se eu aplico o Botox aqui, essa musculatura é paralisada, então eu posso falar, rir, né, de qualquer coisa, que essa musculatura não vai contrair e as rugas não aparecerão. Se vocês repararem, alguém falou da Ana Maria Braga, né? Se vocês repararem na Ana Maria Braga, ela pode gargalhar, ela pode chorar, ela pode gritar, que a expressão facial dela não muda. Não muda por quê? Porque a musculatura facial está paralisada. Tudo bem, pessoal? Essa é uma aplicação, né? Cujo objetivo é uma aplicação estética. Mas também há aplicação farmacológica. Por exemplo, assim, pessoas que suam demais. As pessoas que suam demais, nas mãos, nas axilas, né? Elas podem fazer aplicações de Botox que vão impedir que a glândula de suor, a glândula sudorípara, contraia. Então eles diminuem a produção, diminuem a sudorese, que incomoda no caso. Beleza? Então você tem aplicação farmacológica para ela também, não só estética. E tudo tem a ver com o quê? Com a sinapse, com o funcionamento da sinapse. Ficou claro o segundo ano? Nenhuma perguntinha? Deixa eu ver. 60 cabeças. Nenhuma perguntinha então? Posso seguir? Sim. Claro. Tá cortando a fala, cara. Não... Eu não tô conseguindo te ouvir, cara. Põe no chat aí a sua pergunta. Agora eu tô, fala aí. Então, é verdade que quem tem uma massa muscular normal, tipo ideal, acima, tem tendência a suar mais? Não, não tem relação não. Essa relação não existe não, não, tem não. Eu ouvi falar isso.
O fato de você ter, assim, o fato de você ter uma massa muscular maior significa uma manutenção maior, né? Então, a manutenção maior gera um gasto metabólico maior, que poderia gerar mais impureza e tal. Mas não é porque você tem musculatura desenvolvida que você vai suar mais. Essa relação ela não é direta, senão. Beleza? Alguém mais, galera? Não? Então vamos lá. Vamos lá então. Valeu. Pessoal, existem dois tipos de sinapses, tá? A sinapse química, que foi o que eu acabei de falar, que é a mais comum, tá? E a sinapse elétrica, que não é tão comum. Na sinapse química, por que ela é química? Porque ela envolve a presença de neurotransmissores, né? Então aquela historinha assim, que a gente falou, né? O impulso vem, a vesícula se funde, libera neurotransmissores que estimulam a abertura dos canais de sódio, que a gente acabou de falar. Na sinapse elétrica, reparem, ó, no botão sináptico não tem vesículas sinápticas. Se você não tem vesícula sináptica, não tem neurotransmissor envolvido na história. Reparem que aqui existe uma comunicação entre as duas células, tá vendo? Essa comunicação entre as duas células aqui, ó. Essa comunicação é chamada de junção tipo gap. Beleza? Junção tipo gap ou junções comunicantes. Por essas junções tipo gap ou junções comunicantes, o que vai acontecer? O estímulo elétrico, o estímulo nervoso vem, e aqui por esses canais ocorre a passagem direta do sódio. Ou seja, você vai ter aqui o sódio passando direto do citoplasma de uma célula para outra, despolarizando a membrana direto. Então, pessoal, dá para imaginar que a sinapse elétrica ela é muito mais rápida do que a sinapse química. Concordo comigo? Porque a sinapse química, ó, vem o impulso, entra cálcio, funde membrana, libera transmissor, liga no receptor, aí entra o sódio. Na sinapse elétrica, vem o impulso e entra o sódio. Então é bem mais rápido. Aí alguém poderia falar bem assim, mas espera lá. Se a sinapse elétrica ela é mais rápida, em tese, ela deveria ser a mais comum. E não é. A mais comum é a química. Por quê? Porque a sinapse elétrica, pessoal, ela funciona como um botão de on-off, né? Um liga-desliga. Beleza? Então, ou estimula ou não estimula. Essas são as ações possíveis da sinapse elétrica, de uma célula sobre a outra, né? Ou estimula ou não estimula. Ponto. Quando a gente fala de sinapse química, a história muda. Por quê? Porque existem diferentes tipos de neurotransmissores. E cada neurotransmissor, ele vai ter uma função específica. Tem neurotransmissor que atua estimulando, tem neurotransmissor que atua inibindo, tem neurotransmissores que atuam modulando. Beleza? Então, assim, neurotransmissores diferentes têm ações diferentes, o que aumenta o leque de possibilidades. Lembra que o sistema nervoso ele é um sistema de controle. Então, se eu posso ter diferentes ordens, diferentes comandos, óbvio que para mim é melhor. No caso da sinapse elétrica, eu não tenho essa possibilidade. Eu mando vai ou fica. Eu não falo, ó, vai até ali e para. Beleza? Então, a sinapse química ela é muito mais versátil para um sistema de controle do que a sinapse elétrica. Aí poderia surgir uma pergunta assim, tá, mas espera lá. Beleza, entendi. A sinapse química é melhor por causa disso. Mas então por que tem a elétrica? Né, se é a química, por que não é tudo química? Porque algumas células são muito compridas, como as células musculares, por exemplo. E aí, nas células musculares, é interessante que o estímulo seja uma sinapse elétrica. Porque como é que o músculo funciona? Contrai ou não contrai, não é assim? Liga ou desliga? E como a sinapse elétrica é mais rápida e a célula muscular é longa, a fibra muscular é comprida, então, para efeitos de contração muscular,
Eu estou falando contração muscular, a célula estimulando a fibra a reduzir seu comprimento, tá? Então é muito mais eficiente em contrações musculares a sinapse elétrica do que a química. Tranquilão até aqui? Tranquilo. Posso seguir a vida? Pode. Bom, então olha só. Então olha só, deixa eu passar aqui, peraí. Bom, aqui pessoal, eu vou citar para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim, sim. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns neurotransmissores e suas respectivas funções, tá? Por exemplo, ó, a noradrenalina é um neurotransmissor importante, tá? A gente vai falar mais dele lá na frente um pouquinho. E a principal função dele está relacionada a essa aqui, ó, mediação de pressão arterial. Vamos supor, se uma pessoa dá entrada num PA, né, com uma pressão lá embaixo, por exemplo, uma pressão muito baixa, a primeira coisa que a equipe faz é aplicar uma dose de noradrenalina na pessoa, para que essa noradrenalina atue regulando, subindo essa pressão para ela voltar ao normal, tá? Além disso, ela também atua no bom humor, numa sensação de bem-estar, né? Uma outra importante é a dopamina. A dopamina ela atua como um modulador, tá? É um neurotransmissor cuja função é moduladora, é modular, regular a intensidade da contração muscular. Vocês já ouviram falar de mal de Parkinson, provavelmente, né? Quando aquela pessoa tem aqueles tremores assim involuntários e tal. No mal de Parkinson, qual é o problema do paciente? Ele tem uma baixa produção de dopamina. Então, por isso que ele tem essa dificuldade de contrair, de regular, né? De controlar essas contrações musculares, tá? A serotonina é um neurotransmissor famoso, né? Porque ele está muito ligado à questão do bem-estar. Beleza? Então, ó, forte efeito no humor, memória, aprendizagem, tá? A gente chama a serotonina do neurotransmissor, o hormônio da felicidade, assim, né? Por exemplo, alguns opiáceos, algumas drogas, né, derivadas do ópio, ele se liga no neurônio justamente aonde a serotonina se liga. Justamente nesse receptor que a serotonina se liga. Por isso que dá uma sensação para o indivíduo de bem-estar, de felicidade, né, de se sentir o máximo. Isso está ligado com o fato do opiáceo ser uma molécula que estimula justamente os mesmos receptores que a serotonina estimulam. O que explica porque é tão difícil se livrar de um vício de algum entorpecente derivado de opiáceo. Beleza? Acetilcolina, relacionado com aprendizagem, memória, glutamato e por aí vai. Tem várias funções excitatórias. Endorfina é outra importante. Ó, vamos destacar aqui: noradrenalina é importante, dopamina é importante, serotonina é importante. Beleza? A endorfina também é importante. A endorfina é um neurotransmissor que tem o mesmo efeito dos opiáceos. Tem um efeito anestésico. Sabe a morfina? A morfina é um anestésico, né? A endorfina é um neurotransmissor que atua de maneira similar. Então ele funciona como se fosse um analgésico. Sabe aquela situação que todos vocês já viveram, ou quase todos pelo menos, de estar num esporte de contato, tipo futebol, handebol, basquete e luta, e você toma umas porradas, tal, aí você fala assim que durante aquela atividade você levou um monte de pancada e não sentiu nada. Aí quando você sai do jogo, sai da disputa lá e tal, e aí você começa a sentir as dores, aí as pessoas falam assim:
Enquanto o sangue está quente eu não sinto nada, mas depois que o jogo acaba, nossa, fico dolorido vários dias, tal, não sei o quê. Todo mundo já viveu isso, ou já ouviu alguém falar isso, né? A atividade física, ela potencializa a secreção de endorfina. Ela aumenta a secreção de endorfina. Então, aquelas pancadas que você toma e não sente, tem a ver com a liberação de endorfina durante a atividade física, que dá uma sensação analgésica, né? Que é um modulador de dor. É um modulador de dor. E reduz o estresse no sentido de aumentar o bom humor. Ela tem também uma forte ação sobre o bom humor, sobre o prazer, tá? Quer ver uma coisa? Vocês estão me ouvindo, né, gente? Beleza. Sim. Show. E aí, galera, por exemplo, assim, quer ver? Eu sou muito sedentário, sabe? E então é uma parada que eu nunca consegui fazer, mas sempre ouvi. E aí vocês podem confirmar para mim. Tem fazer exercício físico não deveria ser uma parada prazerosa, certo? É um saco fazer exercício físico, assim. Então, imagina a seguinte situação. O cara, ele detesta malhar, por exemplo. Ir pra academia, pra puxar uns ferros, pá, não sei o que. Detesta. Só que se ele for uma pessoa persistente, né, então ele vai no primeiro mês, vai no segundo mês, vai no terceiro mês. A partir do quarto mês, o corpo, entre aspas, ele começa a pedir a atividade. Você começa a sentir falta da atividade. Aí as pessoas falam assim, pô, eu odiava. Aí depois de uns meses comecei a gostar, hoje eu não vivo sem fazer atividade física, né? Isso tem a ver com a produção de endorfina durante a atividade física. Beleza? Que dá uma sensação de prazer depois de um tempo, tá? É por isso que algumas pessoas ficam viciadas em fazer atividades físicas. Porque, imagina, se você está liberando endorfina o tempo todo, como é que o nosso corpo reage? Diminuindo, as células começam a diminuir a quantidade de receptores de endorfina. Então, para aquela endorfina fazer efeito, eu preciso de uma quantidade maior de endorfina para isso. Beleza? Então, por isso que com o tempo as pessoas vão ficando viciadas em atividade física, porque dá uma sensação de bem-estar mesmo, por conta da endorfina, tá? Bom, citei aqui os principais. Se tiverem perguntas, galera, pode falar em qualquer momento. Pode falar. Sim. Os neurotransmissores podem ser considerados hormônios também? Você falou a serotonina, Pode. É Clara? isso. Clara, sim. Por exemplo, ó, a adrenalina é um hormônio e é um neurotransmissor. A noradrenalina é um hormônio e é um neurotransmissor. Pode sim. Tá bom? E outra coisa, noradrenalina e norepinefrina. Isso, é porque na verdade noradrenalina e adrenalina são apelidos, né? O nome certo é norepinefrina e epinefrina. Esse que é o nome certo. Beleza? Bom, galera, então rapidamente aqui nós vimos como que é o neurônio, como que é o impulso, como que é a sinapse e alguns tipos de neurotransmissores, né? Eu disse para vocês que o neurônio ele é a principal célula do tecido nervoso, mas não é a única. Existem outras células chamadas de células da glia ou neuróglia. Beleza? Células da glia ou neuróglia. E eu falei de uma delas. Qual foi? Célula de Schwann. A célula de Schwann é uma célula da glia, tá? Cuja função é a formação da bainha de mielina, certo? Aqui, pessoal, tem uma coisa que eu esqueci de falar, aí eu vou comentar logo agora, tá? Toda vez que eu falar em célula de Schwann, eu estou falando de bainha de mielina, mas de neurônios do sistema nervoso periférico, beleza? Célula de Schwann está sempre em neurônios de nervos, de sistema nervoso periférico. Lá no sistema nervoso central tem bainha de mielina? Tem, mas quem a compõe é uma outra célula da glia chamada de oligodendrócito, beleza? Então, bainha de mielina no sistema nervoso central, oligodendrócito.
bainha de mielina no sistema nervoso periférico, a célula de Schwann, tá certo? Então vamos lá. Bom, em relação às células da glia, a primeira célula que a gente está vendo aqui é a micróglia, certo? Cuja função está relacionada à defesa, beleza? Reparação de tecido, remoção de resíduos celulares, proteção imunitária contra vírus, patógenos de uma forma geral. Então, micróglia é como se fosse o glóbulo branco do sistema nervoso, tá? Então, micróglia, função de defesa, beleza? O astrócito é o maior tipo de célula da glia que existe. Aí eu queria que vocês reparassem o seguinte, ó. Vocês estão vendo que isso aqui é o astrócito, né? Que o astrócito, ele tá ligado nessa estrutura aqui, ó. Beleza? O que é isso aqui? Isso aqui é um vaso sanguíneo. Então, o papel do astrócito ele pega o nutriente que está no sangue e manda e transfere esse nutriente para o neurônio. Beleza? Então, o papel do astrócito está relacionado à nutrição, em especial nutrição dos neurônios. Beleza? Então, micróglia, defesa, limpeza e tal. Astrócito, nutrição dos neurônios, tá? Transfere nutrientes do vaso sanguíneo para o neurônio. Uma outra célula da glia, que eu já tinha comentado, que é a célula, que é o oligodendrócito, né? Cuja função é formar a bainha de mielina no sistema nervoso central, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, nessa figurinha, não sei se vai ficar muito pequena para vocês, mas aqui, ó, né, nesse meio tem um negocinho amarelo que é o axônio. Aqui, ó, o negocinho amarelo que é o axônio. E aqui o axônio. Então percebam que o oligodendrócito dá várias voltas sobre a membrana do axônio, formando a bainha de mielina no sistema nervoso central. Tranquilo? Tranquilo, galera? Até aqui? Então, repetindo. Micróglia, defesa. Astrócito, nutrição do neurônio. Oligodendrócito, bainha de mielina nos neurônios do sistema nervoso central. Certo? As células ependimais ou ependimócitos têm uma função de epitélio, é revestimento, tá? O sistema nervoso central, ele tem algumas cavidades. Essas cavidades são revestidas por células ependimais ou os ependimócitos, tá? Que funcionam como se fosse um epitélio para o sistema nervoso, tá bom? Uma outra função relacionada aqui, que a gente vai ver também, é que numa região do sistema nervoso central existe um líquido chamado de líquido cefalorraquidiano ou líquor. Como essas células elas são ciliadas, elas movimentam o líquor, mas eu vou chamar a atenção para isso de novo depois, tá bom? Então aqui, pessoal, as nossas células da glia. Célula de Schwann, cuja função é fazer o quê? Isso, ó, bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Oligodendrócito faz o quê? Mesma coisa, só que no sistema nervoso central. Isso, bainha de mielina no sistema nervoso central. Astrócito alimenta neurônio, nutre neurônio. Micróglia, defesa. Células ependimais ou ependimócitos, revestimento e movimentação do líquido cefalorraquidiano. Essas são as nossas células da glia. Perguntinhas? Ok. Galera, mais uma coisa aqui. Antes de seguir, é importante, gente, independente da modalidade que o professor tenha adotado, seja videoaula, roteiro, aula online e tal, é importante, galera, que a gente aproxime a nossa nova realidade o máximo possível da nossa antiga realidade, das aulas presenciais, tá? Então, assim, a minha sugestão
Eu vou disponibilizar para vocês a apresentação, eu vou disponibilizar essa gravação que está sendo feita agora. Mas é bem importante que vocês façam igual na sala, façam registros, tá? Quanto mais próximo da rotina normal vocês estiverem, melhor é. Lembre-se que vocês daqui a pouco vocês vão estar disputando vagas no mundo acadêmico, essas coisas. Então, quanto mais preparado vocês estiverem, eu não preciso dizer isso para vocês, maiores serão as chances de se darem bem, certo, galera? Então tentem aproximar assim o máximo possível a vida escolar que está voltando agora da nossa rotina. A gente tem que adequar isso, beleza? Bom, então vamos lá. Então eu disse para vocês que o sistema nervoso central ele vai ser composto pelo nosso cérebro, pelo nosso cerebelo, pelo bulbo, pela ponte e pelo mesencéfalo, que no conjunto a gente chama de tronco encefálico, certo? Beleza, então vamos dar uma olhadinha aqui nesse cérebro em corte, né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, quando eu falo assim, ó, o cérebro de fulaninho, quando eu falo o cérebro, vocês pensam logo em algo assim. Concordam? Sim. Né? Quando você pensa em cérebro, o que vem à sua imagem é algo assim, certo? Então, vocês conseguem perceber inicialmente que o nosso cérebro tem duas metades, estão vendo? Todo mundo consegue ver daí, gente? Sim. A imagem está ficando boa para vocês? Tá? Tá bom assim. Beleza. Então, o nosso cérebro tem duas metades, correto? Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, então. Então, olha só. Aquilo que a gente chama de cérebro, no senso comum, na verdade, é uma parte dele. Beleza? O que eu estou vendo, o que a gente viu ali, é o telencéfalo. O telencéfalo, pessoal, é essa região do cérebro caracterizada por esses giros cerebrais, ou circunvoluções, que é o nome que a gente dá para essas dobrinhas que a gente vê na superfície do cérebro, tá? Então, essa região que eu estou vendo, quando eu pego o órgão, quando eu vejo o órgão, eu vi naquela figura, o que eu estou vendo é o telencéfalo, beleza? O cérebro, ele tem uma outra região que funciona como um pequeno cérebro, que é essa região aqui, ó, que eu acabei de destacar aí na figura. Essa região aqui, pessoal, ela funciona como um cérebro primitivo, que a gente chama de diencéfalo. Então, quando eu penso no cérebro, eu tenho duas regiões distintas. Aquela parte famosona, cheia de dobrinhas, cheia de circunvoluções, que é o telencéfalo, tá? E essa parte escondidinha, que é o diencéfalo menos famoso. Eu disse para vocês que o nosso cérebro tem dois hemisférios, tem duas metades, que estão unidas, obviamente. Unidas por essa região aqui, ó, que a gente chama de corpo caloso. Então, o corpo caloso é a região que mantém os dois hemisférios unidos. Tá legal? Beleza. Qual é a diferença básica entre o telencéfalo e o diencéfalo? Eu disse para vocês que o diencéfalo ele funciona como um cérebro primitivo. Então, ele vai estar relacionado com funções primitivas, funções básicas para a nossa sobrevivência. Tipo o quê? Tipo fome, sede, sono, libido, manutenção da temperatura corporal. Então, essas características básicas ligadas à nossa sobrevivência são controladas pelo diencéfalo. Enquanto que aquelas funções mais finas, mais sofisticadas, tipo memória, empatia, visão, audição, raciocínio, memórias, né? Lembranças, isso tudo está onde? Está lá no telencéfalo,
Beleza? É lá no telencéfalo que eu vou encontrar as regiões do cérebro, do telencéfalo, especializadas nessas funções mais sofisticadas. Esse basicão, fome, sede, sono, sexo, isso tem a ver com o diencéfalo. Oi? Isso, o diencéfalo, na verdade, ele tem duas regiões, né? O diencéfalo tem o tálamo e tem o hipotálamo. Beleza? Essa região aqui de baixo, ó, essa região de baixo aqui, ele é o hipotálamo. Certo? Beleza? E o tálamo, galera, assim, essas funções de fome, sede, sono, são de responsabilidade do hipotálamo mesmo. O tálamo, ele funciona meio como uma central telefônica, assim, se vocês me permitem a analogia, sabe? Quando eu falo PABX, todo mundo sabe o que eu estou falando? Uma central telefônica, sabe o que eu estou falando? Pessoas? Não? Por exemplo, dou uma falada. Por exemplo, assim, ó, sabe quando você liga pro IFES? Aí quando você liga pro IFES, cai em uma atendente, né? Cai numa atendente. Aí, essa atendente, aí você fala assim, eu quero falar com o setor tal. Aí você ligou para um número e quer falar com a coordenadora de biologia. Aí a atendente transfere via ramal para lá. Ou eu quero falar com a física, aí a atendente transfere via ramal para lá. O telefone é um só, não é? O número que você discou é um só, mas você consegue falar com vários setores. Quem faz isso é uma central telefônica. Então o tálamo, ele funciona assim, por exemplo, vem um estímulo de luminoso, por exemplo, ele chega aqui no tálamo e o tálamo manda para a região do encéfalo responsável. Vem um estímulo de memória, aí o tálamo manda para a região responsável. Vem um estímulo de audição, aí ele manda para o... Entendeu? Então o papel do tálamo é funcionar como um distribuidor de estímulos. É ele que manda os estímulos para as áreas do telencéfalo que são de direito. Deu para entender a lógica? Sim. Entendi. Tranquilo? Perfeito. Perfeito. E você sabe por quê? Porque um único nervo que vai direto para o cérebro é o nervo olfativo. Sacou? O nervo olfativo, ele não precisa ir para o tronco encefálico para depois ir para o telencéfalo. Ele vai direto para o cérebro. Então a informação que o nervo olfativo leva para o cérebro não passa pelo tronco encefálico e nem pelo diencéfalo. Essa que é a razão. Sacou? Bom. Por enquanto, galera, alguma coisa mais? Nada? Beleza. Uma outra coisa importante a gente perceber nessa figura é o seguinte, galera. O sistema nervoso, ele é um sistema de controle, né, do corpo. Acho que isso é tranquilo assim, né, bem empírico e tal. Mas nós temos um outro sistema de controle. Alguém sabe me dizer qual é? Além do nervoso? O de hormônios. Show! Quem que falou? Bernardo, excelente. O sistema endócrino também é um sistema de controle corporal. Então imagina, nós temos dois sistemas de controle, o nervoso e o endócrino. Se eu tenho dois sistemas de controle, o nervoso e o endócrino, ou seja, eu tenho dois chefes, não seria bastante razoável imaginar que em algum momento esses dois chefes têm que conversar? Não seria? Sim. E eles conversam justamente aqui. Beleza? Alguém reconhece que estrutura é essa aqui? Que bolinha é essa aqui, ó? Alguém sabe me dizer?
É a hipófise. É a hipófise. Quem foi que falou primeiro? Clara, diferenciada. Você tá diferenciada, hein? Tá voando, hein? Então, olha. Pô, você lembra ainda? Que bom, tá voando mesmo. Ótimo. Então. Eu estudo biologia todo dia. Vai ser médica, Clara? Pô, perfeito. Olha, Clara, então já vamos fazer um combinado. Se lá na frente, daqui uns anos, a gente se encontrar e eu estiver no seu consultório e você deixar passar minha carteirinha e me cobrar consulta, você tá muito ferrado, tá bom? Tá bom. Você vai falar bem assim, não, ó. Então tá bom. Aí você fala pra sua secretária assim, não cobra dele não, entendeu? Beleza? Isso vale para os demais futuros médicos da sala aqui também, galera. Bom, então olha só, essa bolinha que a gente está vendo aqui é a hipófise, que nada mais é do que a nossa principal glândula do sistema endócrino. Ela está chamada de glândula mestre do corpo, né? Que é a nossa principal glândula. Então, a hipófise, ela está diretamente ligada ao hipotálamo, que é a região ali onde o sistema nervoso e o endócrino se comunicam. Beleza? Bom, além disso, nós temos o tronco encefálico, né, que é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. Eu vou falar de cada uma dessas partes depois, gente, mas o bulbo, ele está ligado à nossa frequência cardiorrespiratória, né, ele trabalha diretamente com a frequência cardiorrespiratória, além de estarem relacionados a algumas outras funções não voluntárias. Tosse, engasgo, vômito, isso tudo tem a ver com a atividade do bulbo. A ponte, o nome ele é autoexplicativo, né? Ele está relacionado aí ele é uma conexão do bulbo em relação ao restante do encéfalo, assim como o mesencéfalo. E o cerebelo, ele também tem uma função famosona, lembramos qual é? Equilíbrio. Perfeito, equilíbrio. Show de bola. Quem que falou agora? Eu aqui, né? Quem? Davi. Show, Davi. Voando também, cara. Voando também. Bom. Beleza, galera. Agora olha só. Vamos lá. Aqui a gente está vendo o osso do crânio, né? Aí a gente tem aqui o periósteo, né, que é um tecido conjuntivo de proteção que está sobre qualquer estrutura nervosa, a aponeurose também, tá? E a nossa pele, a epiderme em cima e a derme embaixo. E aí reparem, e aqui está o sistema nervoso, né? Nosso tecido nervoso aqui. E aí reparem que entre o tecido nervoso e o crânio, a gente tem um sistema de 3 membranas, que nós chamamos de meninges. De fora para dentro, né? Mais afastada do tecido nervoso, a mais próxima do tecido nervoso. A gente tem a dura mater, que é a mais espessa, a aracnoide, que é uma intermediária, e a pia mater, que tem contato direto com o tecido nervoso. Repare que entre a pia mater e a aracnoide existe um espaço, chamado de espaço subaracnoidal. Beleza? Espaço subaracnoidal. Esse espaço ele está cheio de um líquido que é chamado de líquor ou líquido cefalorraquidiano. Essas meninges, essas membranas, elas têm uma função protetora e elas estão sobre todo o sistema nervoso central, medula e encéfalo, portanto, central, beleza? Sistema periférico, nervo, eu não tenho meninge. Meninge está sempre no sistema nervoso central. E qualquer inflamação, qualquer entrada de um patógeno, de qualquer natureza, vírus, bactéria, protozoário, fungo, nessas meninges eu teria um quadro chamado de meningite. Então, que é famoso também, né? A meningite pode ser viral? Pode ser protozoário? Pode ser fungo, pode ser bactéria, mas qual é a mais importante, segundo ano? É a bacteriana, a meningite meningocócica, que é uma meningite que tem uma elevada taxa de letalidade
e é uma doença altamente infecto-contagiosa. Então, quando a gente ouve na notícia assim, de um surto de meningite em algum lugar, aí todo mundo corre para vacinar, fecha escola e etc. Por quê? Porque a meningite bacteriana é um quadro grave, é uma doença grave que mata, beleza? Se não for diagnosticada e tratada a tempo, tá? E esse líquido cefalorraquidiano, ele tem um papel de funcionar como um amortecedor, né, uma proteção mecânica, além de ser um meio fluido por onde substâncias diversas circulam. Lembra que a gente falou das células ependimais, que são aquelas células ciliadas, né, das células da glia ciliada? Ela faz o líquido cefalorraquidiano se movimentar, beleza? Se movimentar nesse espaço subaracnoidal. Perguntinhas? Beleza. Bom, então aqui, galera, só para a gente lembrar que nós chamamos, eu já falei, né, mas chamamos essas dobrinhas de circunvoluções ou giros cerebrais. Então, por isso que a gente fala que o nosso tipo de cérebro é do tipo girencéfalo, né? Por conta desses giros. Nós temos dois hemisférios. Lembrando, pessoal, que o hemisfério esquerdo, ele controla o lado direito do corpo, assim como o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo, beleza? Eles controlam lados opostos. E esses dois hemisférios estão ligados para aquela estrutura que eu falei no começo, que é o corpo caloso. Ok até aqui? Nenhuma pergunta? Bom, outra coisa, pessoal, reparem que quando a gente faz um corte no encéfalo, tanto faz aonde, né, no cérebro, cerebelo, eu vou ter o tecido mais cortical, o tecido mais periférico, mais escuro, e o tecido mais central, mais claro. Então nós chamamos essa parte de substância cinzenta, que é mais cortical, e essa aqui de substância branca, que é mais medular, que é mais interna. A diferença de cor tem a ver com qual parte do neurônio está ali. No córtex, a gente vai encontrar principalmente os corpos celulares, que não tem bainha de mielina, tá? E na substância branca, a gente vai encontrar dendrito e axônio, que tem a bainha de mielina. As células que compõem a bainha de mielina, pessoal, são células ricas em gordura, lipídio, na verdade, né? Chamado de esfingomielina. Esfingomielina é o tipo de lipídio que é abundante em células que compõem a bainha de mielina. Daí essa coloração mais esbranquiçada para o tecido, por conta da bainha de mielina. Beleza? Importante saber disso, por quê? Porque quando eu pensar na medula, eu inverto. Beleza? Na medula é o contrário. A substância cinzenta é medular, é central, e a substância branca é cortical. Certo? Então, massa branca, dendritos e axônios, ou substância branca, e massa cinzenta, corpos celulares. Você já deve ter ouvido falar assim, por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e tem um traumatismo craniano, que é a possibilidade dele perder massa cinzenta, porque no crânio é a massa cinzenta que é mais periférico, que é mais cortical. Bom, então já falamos disso aqui, de encéfalo, é o tálamo e hipotálamo, o tálamo redistribuindo impulsos, né, para o telencéfalo, e o hipotálamo ligado àquelas funções básicas, fome, sede, sono, manutenção de temperatura corporal, sexo, tá? E, detalhe, antes que eu me esqueça, e lembrando, pessoal, que é nele que eu encontro essa interface entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Cerebelo relacionado a equilíbrio e tônus muscular. Lembramos o que é tônus muscular, gente? Segundo ano? Não lembramos? Nossa musculatura, ela nunca está completamente relaxada. A nossa musculatura, ela está sempre, mesmo quando eu estou dormindo, por exemplo, ela está sempre num quadro de pré-contração. Essa pré-contração muscular é o que eu chamo de tônus muscular, tá ok? Que é regulado pelo cerebelo.
A ponte, conexão, né, que eu falei, entre o bulbo e as demais partes. O bulbo ligado à frequência cardiorrespiratória, deglutição, vômito, tosse. Beleza? Eu não comentei isso, mas o bulbo pode ser chamado de mielencéfalo também, tá bom? Sim, esqueci de comentar isso lá atrás. Ok? Pessoal, quem tem a anotação do momento anterior, vocês lembram até onde a gente chegou? Clara, você que estava com as anotações aí. Você chegou a falar dos tipos de nervos. A gente chegou a falar dos tipos de nervos, né? Misto, motor, sensitivo, é isso? Foi aqui? Aí isso aqui, simpático, parasimpático. Qual que foi o último slide? Isso, esse aí. Esse? Você chegou a falar do imunização. Ah, esse aqui? Esse aqui eu não falei. Simpático, parasimpático não, né? Beleza. Bom, então olha só. Em relação à medula, só para fechar aqui, para a gente já no outro já ser matéria nova. Então a gente tem a medula espinhal protegida pela coluna vertebral, né? Entre uma vértebra e outra, a gente vai encontrar um tecido cartilaginoso, que é um disco cartilaginoso, cujo papel é funcionar como um amortecedor entre as vértebras, certo? Que sofre um desgaste natural à medida que a gente envelhece, obviamente, tá? Comentei com vocês que a questão da massa cinzenta, ela inverte quando eu me refiro à medula. Lá no encéfalo, a massa cinzenta é cortical e a massa branca é medular. Aqui é o contrário, ó, a massa cinzenta é medular e a massa branca é cortical. Beleza? A massa branca é cortical. Então, inverti, tá? Então, na massa cinzenta eu tenho os corpos celulares, na massa branca, dendrito e axônio. Certo? Da medula partirão 31 pares de nervos. Eu tenho 31 pares de nervos partindo da medula espinhal. Esses nervos são chamados de nervos raquidianos, tá? Quando eu falar em nervo raquidiano, eu estou falando de nervo que parte da medula espinhal, beleza? E nós temos 12 pares, de nervos, 12 pares de nervos cranianos. Então nós temos 31 pares de nervos raquidianos que partem da medula e 12 pares de nervos cranianos que partem do encéfalo. Beleza? Esses nervos, eles vão ter sempre, da medula, né, no caso, duas raízes, tá? Então, ó, isso aqui é um nervo que tem duas raízes. Essa região aqui, ó, é a região ventral, beleza? É a barriga do cidadão, tá bom? Então eu tenho uma raiz que é dorsal. Essa raiz dorsal é sempre sensitiva e a raiz ventral é sempre motora. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que na raiz motora o estímulo nervoso ele vem nesse sentido. Na raiz sensitiva o estímulo nervoso vem nesse sentido. Então a raiz sensitiva é aquela que está mandando a informação de um órgão para a medula. E na raiz motora eu tenho uma informação da medula para o órgão, beleza? Porque os nervos raquidianos, eles são nervos mistos. Tranquilão até aqui? Sim, galera? Show. E aí, pessoal, só para chamar a atenção também, que foi uma parada que a gente discutiu, o indivíduo pode ter um acidente e nesse acidente ele pode seccionar completamente a medula. Com a medula completamente seccionada, óbvio que isso compromete o movimento da cintura para baixo, né? Se o seccionamento for numa vértebra cervical,
do pescoço para baixo é comprometido, tá? A gente divide, galera, as vértebras em cervicais, torácicas e lombares. Não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, falando bem assim, o cara teve uma lesão entre a C1 e a C2, ou entre a T1 e a T2, L1, L2, já ouviram isso? Isso. Então, ó, essas vértebras são cervicais, torácicas e lombares, tá? E a gente vai chamando de cervical 1, cervical 2. Oi? Não entendi. Ah, sim. Só que as sacrais, elas estão fundidas, né? Formando o cóccix, beleza? Então aqui tem uma lesão aqui é um pouco mais difícil, né? Já que você tem um monte de vértebra fundida uma na outra. Beleza? Que é o ossinho da alegria, né? Bom, beleza, então, sabe, aí, num seccionamento completo, o cara perde o movimento do seccionamento para baixo. Mas o acidente, ele pode levar o seccionamento de uma raiz do nervo só, e não do nervo todo, ou nem da medula toda, né? Então, por exemplo, se eu tenho o seccionamento da raiz dorsal, o indivíduo perde a sensibilidade, mas não perde o movimento. Se ele tem um seccionamento da raiz ventral, ele perde o movimento, mas não perde a sensibilidade. Se o seccionamento for nas duas, ou no corpo do nervo, aí ele perde as duas coisas, sensibilidade e movimento. Beleza? Vamos parar aqui, galera, e a gente segue na próxima, beleza? Queria deixar combinado com vocês esse dia e esse horário como fixos. Tudo bem? E a gente vai sempre entrar pelo mesmo link. É sempre o mesmo link. Não vai mudar o link, tá bom? E eu vou ver com vocês, com os líderes, um outro dia para a gente fazer mais 2 aulas, para a gente ter pelo menos 4 aulas por semana. Fechou? Então tá bom, galera. Bom final de semana para vocês aí, beleza? Diga. Cara, olha só. Essas questões, elas estão sendo discutidas na escola, né? Com pedagógico, tem um comitê que está vendo isso também e tal. Enfim, a gente vai ter que arrumar maneiras diversas de fazer avaliação. Uma maneira que eu acho interessante dentro desse contexto atual é o uso do Forms. Não sei se vocês já usaram Forms do Google, formulário Google. Nunca usaram? É porque assim, quando eu uso Forms, é como se eu fizesse uma prova de questões objetivas ou discursivas, tanto faz, beleza? Eu crio um link, tá? Essa prova é randomizada. Então, por exemplo, quando você acessa, fica para você um rol de questões numa sequência com alternativas de um jeito. Quando a Clara recebe, quando ela abre o mesmo link, vai aparecer um outro rol de questões com uma outra sequência, de alternativas. Ela é toda randomizada assim. E aí eu dou um tempo para vocês fazerem, e vocês fazem em casa. E ao marcar as alternativas, na hora que quando você termina a prova, e eu vou dar um tempo para você terminar a prova, você clica em enviar e esse resultado vem para mim. É uma maneira. Ou atividades feitas uma pesquisa sobre não sei o que, aí você vai me mandar, enfim, a gente não parou para pensar o que a gente pode fazer, porque eu aprendi a lição, né? Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí.